Vamos continuar então conversando um pouquinho sobre essa relação tão importante, tão forte que existe entre o trabalho do nosso corpo emocional e a arte. E hoje eu queria ressaltar um, uma questão que acontece e que vou até pedir para vocês observarem, às vezes, na experiência de vocês, às vezes na experiência de conhecidos, com muita atenção e carinho. É isso que eu vou explicar, né? Porque eu acho que é algo muito comum e muito frequente de acontecer e muito importante da gente poder iluminar e vislumbrar através da nossa consciência, através da razão, para que a gente possa conduzir melhor esse aspecto, né? Quando a gente existe, como eu falei no vídeo anterior, essa questão do envolvimento, da prática, da relação com a arte consciente, quando a gente faz com intenção, com propósito, com organização, costuma ser um movimento que fortalece demais o nosso corpo emocional, que é uma porta de entrada muito permeável a várias formas emocionais externas que chegam até a gente e afetam e perturbam e às vezes deturpam completamente o nosso dia, os nossos pensamentos, as nossas atividades e tudo mais. Então, trabalhar com a arte é se fortalecer, né? E é se fortalecer exatamente nesse campo que é muito negligenciado ainda, que é muito mal trabalhado, muito mal destacado na nossa educação e na nossa vida, né? Agora eu sinto, né, e acho que vocês vão concordar, que aos poucos um olhar mais sensível e mais valorizado para a arte está sendo dado, né? Mas estamos no começo da jornada, né? E quando alguém que não teve esse estímulo na sua infância, na primeira, na segunda infância, e já é um adulto, com crenças, com padrões bem já estabelecidos e expressos, começa a tentar resgatar algum aspecto artístico na sua vida, é muito comum de ter muita resistência, muita dificuldade, muitos obstáculos. Né? E muitas pessoas, às vezes, fazem uma leitura que não é a leitura que eu adoto e que eu estimulo, né? Que, então se está dando errado é porque não é para ser. Eu acho que é o contrário, eu acho que são obstáculos que vêm de toda a resistência coletiva diante desse desenvolvimento e que nós, se nós mantermos a ideia de que superando esses obstáculos, o nosso impulso, a nossa vontade vai ficar tão forte que depois poucos obstáculos vão desvitalizar a gente nessa busca, nesse sentido. Então é muito importante que a gente observe esses acontecimentos, esses empecilhos, para que a gente reforce a nossa vontade, né? Para que a gente deixe a nossa vontade e o nosso movimento em direção à arte mais sólido, mais forte. É aquela ideia, né? Quando a gente passa por batalhas, quando a gente passa por desafios, a gente sofre, só que a gente também se fortalece muito se a gente não ficar parado na vibração da resistência, né, da rejeição, da negação das coisas que estão chegando até nós. E se a gente não ficar resistindo aos atritos e aos sofrimentos que aparecem. Nesse sentido, superar esses, percebê-los primeiro, claro, né, porque todo o processo começa no momento da identificação, é muito importante, e reforçar, não parar, fazer uma nova tentativa, né? Fazer um novo movimento, ou às vezes, se tiver muito difícil, mudar o campo. Você está querendo estabelecer uma conexão com a arte através da música, não deu certo? Então vamos através da pintura, vamos através da dança, vamos através do cinema, né? Ou através, até uma pessoa deu um exemplo esses dias muito interessante, das artes marciais, dos exercícios físicos, que carrega também uma beleza de movimento, né, uma beleza, uma precisão de movimento que também é artístico, mas manter essa consciência da importância
do exercício e da introdução da arte na nossa vida, esse possível, né, na vida daqueles que dependem de nós, das crianças, seja qual tipo de relação que você tem com ela, tem um poder que a gente não tem muita noção, mas que é muito grande e que a gente percebe muito quando a gente começa a caminhar nesse campo de descobrir, de entender, de estruturar e de trabalhar com esse corpo emocional que nós temos e que ainda é muito pouco explorado, no bom sentido do termo, muito pouco conhecido. Então eu queria chamar muita atenção de vocês para esse aspecto, né, que costuma drenar e costuma, às vezes, a fazer com que as pessoas desistam de trazer a arte. A arte, ela faz parte, né, da nossa vida. Suzuki, que foi um grande violinista, né, que desenvolveu um método muito interessante no aprendizado de alguns instrumentos musicais, ele traz a música como uma linguagem, né, e a gente deve aprender a música como a gente aprende a nossa fala, né, como a gente se expressa, como a gente se comunica. Né, a gente tem que aprender no dia a dia, trazendo aquilo, e sem dúvida nenhuma, qualquer pessoa tem condições e deve despertar essa questão da arte no seu íntimo. Bom, vou continuar no próximo vídeo falando um pouquinho mais desse assunto.